Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Olá, ouvinte internauta, chegamos aqui para mais uma edição do Jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comigo, o professor e advogado da área previdenciária, professor Paulo Bacelar. Seja bem-vindo. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes mais uma vez do programa Alerta Geral. Estamos aqui hoje mais uma vez juntos para começar a responder as perguntas dos nossos ouvintes. Agora mesmo, porque a primeira dúvida chega de Pailiano. Eunice Xavier diz o seguinte: sou aposentada do INSS e também recebo 2 pensões, uma do Exército e a outra equivalente a 50% da pensão de meu ex-marido. Fui notificada pelo Exército, professor Paulo Bacelar, que não posso acumular as 2 pensões e que tenho que abrir mão de uma delas. Minha dúvida é se há mesmo alguma irregularidade, porque a pensão do Exército foi deixada pelo meu irmão e já recebo há mais de 20 anos, e a outra do INSS, mais recente. Sou obrigada a abrir mão de uma dessas pensões? Começa quente o Alerta Geral com essa longa pergunta da dona Eunice Xavier. Luciano, olha, ela pode receber uma aposentadoria do INSS, a aposentadoria dela é irrevogável, ela não pode deixar de receber a aposentadoria, e poderia receber 2 pensões, uma do INSS e uma do Estado, do governo, né? Que seria do Exército. Não tem impedimento dela receber a pensão do INSS e a pensão do Exército. O que pode dar problema aí é a questão de ser uma pensão gerada pelo irmão, né? Porque se fosse pelo pai, a filha solteira, ela teria direito adquirido até ela casar, até ela contrair matrimônio. Mas se foi do irmão, aí pode ter limitação de idade a questão do irmão. Aí precisaria ver a legislação que gerou a questão da pensão por morte para a gente ter essa confirmação. Aqui não entra aquela história do chamado direito adquirido não, professor Paulo Bacelar? Não, se o direito adquirido na época da data da pensão dela, ela já tinha direito à pensão, tudo bem, mas ele teria que cessar naquela data que estava prevista na pensão. Na legislação vigente a data do óbito. Se ela estiver irregular, ela vai estar irregular o tempo todo. Então, mesmo depois de atingir a idade superior à limitada por lei, aí ela teria que cessar o benefício dela, e isso aí é irregularidade o resto da vida, não prescreve essa questão da irregularidade. Então estão aí as explicações para a dona Eunice Xavier, que fica em Pailiano, que você certamente já passou várias vezes por lá, né, professor Paulo Bacelar? Já, Luciano. Já passou. Então, Paulo Bacelar, caminho ali de Russas, indo pela CE 040, né, em direção a Aracati, entra ali antes de Aracati e passa por dentro de Pailiano para chegar a Russas. Marcos, em Canindé, minha mãe foi aposentada com tempo de serviço rural, só que em 2019 a aposentadoria foi cessada e fui ao INSS e disseram, professor Paulo Bacelar, que tinham encontrado irregularidade, pediram para levar provas e desde 2019 não obtive mais resposta. Qual é o caminho aí para a mãe do Marcos recuperar esse benefício, professor Paulo Bacelar? Olha, Zeno, precisa ver em que fase está o processo, se já está em fase de recurso, se ele recorreu dessa decisão, né? E se não tiver com as devidas informações e devido também processo legal de
notificação, de prazo para defesa e tudo, ela pode recuperar isso através de um mandado de segurança para poder o INSS dar essa informação, então restabelecer o benefício dela. O Marcos fez essa pergunta, que recebeu aí a resposta para a mãe dele, mas ele deixou também uma dúvida que é de interesse direto dele. Ele diz o seguinte, professor Paulo Bacelar, o Marcos em Canindé: tenho hérnia de disco desde 2018 e tenho laudos e tomo remédios. O que devo fazer nesse caso para conseguir um benefício? Ele tem que saber se ele é segurado da Previdência, se ele já tem mais de 12 contribuições antes da sua incapacidade e ter laudos médicos que atestam que ele está incapacitado para exercer alguma atividade. E aí ele dá entrada no benefício de auxílio doença, que é o benefício por incapacidade provisória, né, pelo meu INSS, pelo 135, e aí aguardar a marcação da perícia para ele fazer a perícia médica e verificar se ele tem direito ou não a esse benefício. Anote aí a linha direta do Jornal Alerta Geral para você deixar a sua dúvida na área da Previdência Social. É o 085-992734353. Vamos continuar nos sertões de Canindé. Lúcia diz o seguinte: sou viúva, recebo uma pensão e tenho uma filha de 20 anos e estava no meu nome. Tenho medo de casar e cortar minha pensão. Ela vai perder a pensão por morte, professor Paulo Bacelar, se casar outra vez? Não, não tem isso não, Luciano. Ela pode casar à vontade. Agora, um alerta. Se a pessoa tinha uma pensão e era união estável, tinha uma união estável com alguém, ela tem que ver se o INSS reconheceu a união estável e ela é titular do benefício da pensão por morte. Porque se ela não foi reconhecida como companheira e ficou apenas para a filha, que tem 20 anos... Quando a filha tiver 21 anos, esse benefício será cessado. E ela pode estar com o nome dela apenas como representante legal. Então era necessário que ela confirmasse se ela também é titular do benefício junto com a filha. Porque se for só ela como representante da filha, ao chegar aos 21 anos de idade, a filha, o benefício será cessado. Nailson, na região metropolitana de Fortaleza, moro sozinho, não tenho renda de nada. Eu queria saber se tenho direito ao Auxílio Brasil. Se ele mora só e não tem renda, o Auxílio Brasil são para essas pessoas que estão no estado aí de miserabilidade, sem uma renda pessoal. E o primeiro passo, professor Paulo Bacelar, é ir ao CRAS e fazer o cadastro único, né, e solicitar o benefício do Auxílio Brasil pelo CRAS. Luiz, em Acopiara. Acopiara você sabe onde é que fica, né, professor Paulo Acopiara Bacelar? ali na 060, Luzenor. Acopiara, indo ali para Iguatu. Bem pertinho, chegou na região Centro-Sul. Chegando ali em Morada Nova, Oh, meu Deus, esqueci agora. Tem Quixadá, Xeramubim, Banabuiú. Não, mas é antes. Tô falando depois. Logo depois de Acopiara. Acopiara tem ali pertinho, tem Iguatu, Icó, Quixelô. Esqueci o nome agora. Depois tem uma pracinha que tem até um jegue. Um jegue, né? Qual é essa pracinha, Marcos Furlan? O Marcos Furlan é do interior de São Paulo, ele nunca foi ao interior do Ceará. Vamos levá-lo. Luiz, em Acopiara. Minha esposa trabalhou de outubro de 2019 a maio de 2021 e passou a receber o salário maternidade de fevereiro de 2022 a junho de 2022. Até quando ela estará assegurada pela Previdência Social? O Luiz diz que a esposa tem 30 anos de idade e 8 anos de contribuição. Olha, se ela ficou de salário e maternidade até junho de 2022, o benefício salário e maternidade, ele conta como tempo de contribuição. Então, ela vai ter direito, como segurada da Previdência, até agosto de 2023, porque ganha aí 1 ano e 45 dias como segurada da Previdência Social. Carlos Alberto, em Fortaleza, sou taxista, tenho 40 anos de idade e contribuo como MEI, como taxista há 15 anos. Tenho problema de coluna, como faço para eu me aposentar? Estou sem trabalhar por conta dessas dores na coluna. É possível essa aposentadoria de forma tão precoce, professor Paulo Bacelar? Vai depender do laudo. Sempre a gente vai dizer aqui que o que dá direito a benefício são documentos, são provas. Então, o que vai dar direito a ele, como segurado, ele é segurado, já está contribuindo como MEI, tudo bem, tranquilo. E ele vai precisar agora provar a sua incapacidade
permanente para ter direito à aposentadoria, mesmo com 40 anos de idade, se ele tiver um laudo médico atestando que ele está com problemas de saúde que são irreversíveis, que não tem como fazer uma recuperação, não tem como ele continuar trabalhando, então ele vai poder dar direito à aposentadoria por invalidez, que hoje é chamado de benefício por incapacidade permanente. Agora, primeiro ele precisa solicitar o auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária. Não existe o requerimento para aposentadoria por invalidez. Você primeiro pede a aposentadoria, o auxílio-doença, para depois o médico, na análise da perícia, verificar se ele está incapacitado permanentemente, então já dá para ele a aposentadoria logo na primeira perícia. Carlos Alberto, siga essa orientação e você vai ter esse benefício da Previdência Social. Maria das Graças, em Aracoiaba. Meu marido recebe o BPC e eu recebi o Auxílio Brasil, mas fui bloqueada porque meu marido tem esse benefício. Tenho 2 filhos de 4 anos e um de 8 anos e de 1 ano e 8 meses. Fui lá no CRAS, me disseram que eu fui bloqueada por conta da renda per capita. Aí ela pergunta, professor Paulo Bacelar, gostaria de saber se eu não tenho mais direito a receber nenhum benefício. Zé, não é exatamente isso. A questão da renda per capita, o BPC, ele vai contar como renda, né? Então ela vai ter essa questão da modificação da renda familiar e aí ela tem já tendo um BPC, não pode ter um Auxílio Brasil. Mais uma dúvida, agora o ouvinte não se identificou, mas deixa a seguinte pergunta. Gostaria de saber se depois que o agricultor é aposentado pelo sindicato, ele continua pagando esse mesmo sindicato, porque vem descontado o dinheiro no benefício do meu tio, ainda vem descontado no dinheiro dele e a parcela do sindicato. Repete a nossa ouvinte, quando ele vai tirar esse dinheiro? Ou seja, o professor Paulo Bacelar, o desconto não é obrigatório, mas quando ela diz que é o desconto no benefício, talvez não seja para o sindicato, e sim para outra entidade, né? Às vezes é uma federação, é uma associação que ela está inscrita, que ela autorizou o desconto. Mas é simples, Luciano, basta ela entrar no meu INSS, com a senha do gov.br, né, com o meu INSS, lá em pedidos, novos pedidos, ela pode fazer o pedido na manutenção de benefício, fazer o pedido de exclusão de desconto de entidades. Então lá tem pedido de exclusão de descontos de entidades associadas. E aí o servidor vai receber essa tarefa e vai cessar aquele desconto que ele está recebendo. Isso não é obrigatório e fácil, é simples fazer esse pedido de exclusão. A pergunta vem de longe, do interior de Minas Gerais. Maraísa Pereira. Pago o carnê de dona de casa, tenho 58 anos de idade, já tenho 10 carnês pagos e tenho também outras contribuições que somam mais ou menos 4 anos. Será que pode juntar tudo para eu me aposentar ou só os carnês valem para essa finalidade, professor Paulo Bacelar? Não, Luciano, vale tudo. Ela vai somar todas as contribuições que ela tem antes de contribuir como dona de casa e mais os 10 anos que ela já tem, né? 10 carnês seria 12 anos, né? 10 carnês significam 12 10 meses, anos? Um carnê 12 meses, é um ano. Então 10 anos. 10 anos. 10 anos. E mais 4 anos. Ela faltaria mais um ano para se aposentar se ela tiver 62 anos de idade. Com 58 ainda está em tempo ainda ela continuar contribuindo, mas vai se aposentar com 62 anos de idade. Agora, é sempre importante falar para a dona de casa, para contribuir com o código 1929 de dona de casa, que é o facultativo de baixa renda, precisa ser cadastrado no Cade Único, obrigatoriamente, tá? Cadastrada no Cade Único, não possui renda própria declarada no Cade Único, ela não pode declarar nenhuma que existe renda para ela no Cade Único, e esse Cade Único precisa ser atualizado de 2 em 2 anos. Então ela não pode deixar de atualizar, senão essas contribuições não serão validadas pelo INSS. Maraísa, você fez o dever de casa bem direitinho e falta pouco tempo pelas explicações do professor Paulo Bacelar para você garantir a aposentadoria. Você pode mandar a mensagem aqui para nós na produção do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Anote aí, é o 085 992 73 4353. Vidal, em Novo Oriente, terra do feijão, professor Paulo Bacelar, do feijão de corda.
Diz o seguinte: tenho 32 anos de serviço e 54 anos de idade, sendo 9 de agente administrativo e 23 anos como professor. Há a possibilidade para eu me aposentar usando os 23 anos como professor, que dá direito com 30 anos, e os 9 anos de agente administrativo nos 35 anos e fazer uma proporcionalidade? A matemática aqui do Vidal está exigindo, Vidal, uma reflexão do professor Paulo Bacelar, mas eu entendi aqui do ponto de vista numérico, do tempo. Quanto à parte técnica, sobre as condições de aposentadoria, a resposta de quem entende, professor Paulo Bacelar. Não pode fazer a proporcionalidade. Como ele não tem 30 anos exclusivamente como professor, ele só vai se aposentar com as regras normais, sem atividade de professor. E aí vai somar com o tempo de agente administrativo, que dá 32 anos de contribuição. Esse é o tempo que ele tem. Então, o segurado só se aposentaria com 32 anos de contribuição se ele já tivesse 65 anos de idade. Para atingir as regras de transição, ele tem que ter no mínimo 35 anos. Então, não considere o tempo de professor como especial, considere somente os 23 anos que você tem. Com os 9 que tem de agente administrativo, vai ter 32 anos e você vai se aposentar lá na frente, quando tiver mais de 35 anos, com as regras de transição da reforma da Previdência. E Raimundo Gomes, em Tianguá, tem a seguinte dúvida: encaminhei um processo de aposentadoria no ano de 2018 e o juiz federal, pela demora, multou o INSS pela segunda vez. O INSS foi intimado e não se manifestou, e se venceu o prazo e agora o processo se encontra na mesa do juiz. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, se está na fase de liberação. Você acha que eu tenho o direito de receber o retroativo? Com certeza, se o juiz já mandou o INSS implementar o benefício, né? Implantar o benefício, e até o INSS já recebeu multa por não implantar, com certeza o seu direito já está garantido, você vai receber, demorando aí mais um pouco sobre a tramitação do processo judicial, você vai receber todo o retroativo, sim. Professor Paulo Bacelar, acompanhe a dúvida da Neide em Russa. Russa, sou contribuinte desde 1996 para o INSS e também contribuinte desde 2012 por regime próprio. Tenho 49 anos de idade. Posso pedir a aposentadoria especial? Trabalho na área da saúde. Olha, Zeno, para regime próprio, ela tem que ter regras da cidade de Russas. E ela é contribuinte desde 96 no INSS. Em 2012... para cá, ela não teria direito ainda à aposentadoria em nenhum regime, né? 2012 para cá são só 10 anos? 11 anos. 10 anos, exatamente. Ela poderia juntar o tempo de regime geral, através de uma certidão de tempo de contribuição, para atingir o tempo de aposentadoria no regime próprio. Agora, com 49 anos também a idade ainda não é suficiente. Então, para ela, o que serviria para ela mesma é fazer um cálculo e fazer planejamento previdenciário com um advogado especialista em planejamento, para ela poder se jogar para frente o tempo, qual é o tempo que ela vai somar, quanto tempo ela vai somar desse regime geral de previdência, que é desde 2096, e ver qual é a data exata que ela que implantaria o benefício para ela se aposentar na cidade de Russas, com a legislação de Russas. Então, isso é recomendado ela contratar um planejamento previdenciário. E aqui, professor Paulo Bacelar, vale também a pena a Neide continuar contribuindo para o INSS, porque ela já tem 26 anos de recolhimento, ainda é jovem, 49 anos de idade, e aí pode fechar os 30 anos, e quanto mais tempo de contribuição, melhor a aposentadoria. E ela pode também ter as duas aposentadorias com esse planejamento, saber quanto tempo ela necessita antes de 2012 de tirar na certidão do INSS e quanto tempo ela poderia contribuir depois de 2012 para ter outra aposentadoria pelo regime geral. Professor Paulo Bacelar, Elias em Mulugu, minha prima tinha união estável, não era casada, nem tiveram filhos. O companheiro sofreu um acidente e foi a óbito. Ela tem direito a alguma aposentadoria? Ela era junta com ele há 10 anos. Mais uma coisa, professor Paulo Bacelar, ela tirou o DPVAT do acidente. Tem direito, nesse caso aqui, à pensão? Ele fala de aposentadoria, mas na realidade é uma pensão por morte. Primeiro saber se ele era segurado da Previdência, né?
se ele trabalhava, se ele tinha mais de 18 contribuições mensais antes do óbito, para ela ter direito a uma pensão por morte. A segunda fase é verificar a questão da qualidade de dependente. Então, ela, como dependente, como companheira, pode comprovar com 2 provas, pelo menos uma prova próxima ao óbito. O recebimento de DPVAT poderia ser uma prova, porque aí seria ela que recebeu, né, o DPVAT. E também uma prova de menos de 2 anos, com mais de 2 anos. Então, uma prova 2 anos antes do óbito, uma prova próxima ao óbito, ou seja, 2 provas para considerar a união estável, e ela teria direito a uma pensão por morte, não a aposentadoria, mas a pensão por morte. Mas, em primeiro lugar, ele precisaria ser segurado da Previdência e ter contribuído para o INSS mais de 18 meses, mais de 18 contribuições. Você tem dúvida na área da Previdência Social? Mande o seu recado aqui para o nosso WhatsApp 085 992734353. Dúvida de Leusa em Jaguaruana. Meu sogro faleceu, ele já tinha a 3ª mulher e não morava com nenhuma delas, mas a última, casada no civil, era minha sogra e ela já é aposentada. A minha sogra tem direito a um outro benefício, no caso a pensão por morte do ex-marido? Não é a última, hein, Luciano? É a única. A única casada, ela era a sogra dela. A única, verdade, professor Paulo Bacelar. Então, olha só o que ela disse. Nenhuma delas morava com ele. A questão de residência, de morar, isso não é impedimento para ter o direito à pensão, Luciano. Ele pode estar em união estável em casas separadas. Não é o caso de impedimento para pensão por morte. Pode, caso ele esteja realmente vivendo em união estável com alguém, mas esteja morando em casa separada, isso pode dar direito à pensão por morte, não impede. O que ela disse ali, que é relevante, que ele não vivia mais com nenhuma delas, quer dizer, ele não tinha mais nenhuma relação com nenhuma das 3. Ele tinha a 3ª mulher e não morava com nenhuma. Como ela disse que não morava com nenhuma, eu vou entender que ele não tinha mais relação com nenhuma. Então, a sogra dela, que era casada no civil, tem direito à pensão? Não. Porque se ela estava separada de fato e ele já tinha outra pessoa, já teve outra pessoa depois dela, ela não tem direito à pensão apenas pelo fato de estar casada, de estar com certidão de casamento. Para ela ter direito à pensão, a ex-esposa, mesmo separada de fato, era preciso provar a dependência econômica. Ele teria que estar pagando, sustentando ela economicamente para ela poder ter direito à pensão. As outras 2 também, com as quais ele nunca foi casado, também, com as quais também não convivia, também não tem direito a esse benefício. É como eu disse, se ele vivia em união estável com alguém, mesmo sem morar junto, esse alguém terá direito à pensão, provando a união estável, como eu disse na resposta anterior, com 2 provas de união estável, uma próxima ao óbito, outra com 2 anos antes do óbito, para poder ter direito a essa pensão. Maria, não diz em que cidade se encontra, mas fala o seguinte, professor Paulo Bacelar: sou auxiliar de serviços gerais da prefeitura há 25 anos e tenho 57 anos de idade. A prefeitura não possui regime próprio de previdência social. Com quantos anos eu vou me aposentar? Nesse caso, Luciano, eu posso dizer claramente que com 62 anos de idade, ela não atingirá. Ela daqui a 5 anos terá 30 anos de contribuição e 62 anos de idade seria o tempo necessário para ela se aposentar, 62. E ela continuar, se ela continuar na prefeitura, ela vai ter 30 anos, vai ter quase 100% da média de contribuições de 94 para cá. Cosmo Nogueira, em Icó: sofri um acidente na agricultura em 2019, recebi o auxílio-doença, veio negado em outubro de 2019, coloquei na justiça em março deste ano, fiz a perícia, já vão 120 dias e não tive resposta. Tenho 59 anos de idade e sou agricultor. E aí, professor Paulo Bacelar, qual é a resposta aqui para o Cosmo Nogueira? É continuar esperando? Ou aqui, no caso é a falta de uma vinculação com o INSS que não o permitiu receber esse benefício? Não, ele teve direito, ele não teve direito
a continuidade do auxílio-doença e entrou na justiça, né? Na justiça se faz uma nova perícia, perícia judicial com perito da justiça. E essa perícia, às vezes, demora de ser juntada no processo. Às vezes o médico não junta logo aquela perícia no processo e isso demora algum tempo. Mas 120 dias eu acho bastante tempo e ele pode solicitar para o advogado dele juntar um pedido de celeridade, informando para o juiz que esse laudo não foi juntado ainda. Professor Paulo Bacelar, Cícero em Barbalha, diz: dei entrada no INSS e o pedido do benefício veio negado. Tenho todos os laudos que comprovam. O que eu faço? Não tenho renda nenhuma. Me dê uma orientação. Tenho todos os laudos que comprovam, mas veio negado. Até o Auxílio Brasil não tive direito. Tenho desgaste na coluna, 3 hérnias de disco e bico de papagaio. O Cícero fala aqui sobre problemas de saúde e ele tentou o benefício e não conseguiu. Como fazer aqui, professor Paulo Bacelar? É isso aí, Luciano. O benefício foi negado no INSS e o caminho é a justiça, né? Tem que entrar na justiça pedindo uma nova perícia, uma perícia judicial, e aí o advogado que entra na justiça, ele analisa o laudo para saber se esse laudo está informando que o segurado está incapacitado para o trabalho. Então, ele deve analisar se é o caso e entrar na justiça. Linha direta do Jornal Alerta Geral, 085-99273-4353. Giovana em Fortaleza: minha sogra nunca contribuiu e está perdendo a visão. Ela tem direito a se aposentar? Hoje a sogra da Giovana tem 50 anos de idade. Qual a recomendação e a orientação nesse caso, professor Paulo Bacelar? Luciano, aí teria que ver a questão do BPC, né? Porque ela nunca contribuiu, não é segurada da Previdência e ela também não tem 65 anos de idade para pedir um BPC ao idoso. Então, o que sobra para ela é um BPC ao deficiente físico, então, ao deficiente, então ela deve verificar a questão da renda familiar, ser cadastrada no CAD único e solicitar um BPC ao deficiente. Professor Paulo Bacelar, no caso aqui, vale a pena a sogra da Giovana recolher como dona de casa para o INSS? Afinal, ela tem 50 anos de idade, aos 65 poderá se aposentar ou mesmo requerer o BPC, que impõe algumas restrições do ponto de vista de renda para o INSS conceder esse benefício. Sim, vale a pena. Agora não para esse benefício que ela está com admite-se que ela está com a incapacidade agora. Então ela contribuiria, mas só para se aposentar, como você falou, com 65 anos de idade, porque ela teria que esperar 15 anos de contribuição para poder se aposentar. Professor Paulo Bacelar, Cássia em Canindé: tenho 65 anos de idade, entrei com o pedido do BPC no aplicativo Meu INSS em dezembro do ano passado. Agora, na metade de junho, chegou uma nova mensagem dizendo: conclusão da subtarefa para continuidade da análise. Isso significa que estou perto de conseguir meu benefício? Nesse caso, o servidor encaminhou o processo dela para uma análise específica do BPC. Então, ele saiu de um setor do INSS e foi para outro. Não quer dizer que já vai ser analisado, não. Quer dizer que já passou de um setor para outro, um setor especializado, onde os servidores atendem apenas o BPC. Antônia em Pentecoste: está com 5 meses que coloquei meu benefício e não tenho resposta. Sou agricultora, tenho 55 anos de idade. Como faço para saber quando irei receber o meu benefício? Olha, para saber quando irá receber não tem como, né? O advogado, nesse caso, ele tem 2 opções. Entrar com pedido de um mandado de segurança para o INSS analisar o benefício logo, ou entrar diretamente na justiça para receber o benefício. Mais uma dúvida. Maria em Pentecoste: sou agricultora, comecei a pagar o sindicato em 2011, já se vão 11 anos. Agora, em outubro, faço 55 anos de idade. Tenho provas, mas não tenho os 15 anos de contribuição. E aí, nesse caso, o dever de casa sendo feito é esperar para o professor Paulo Bacelar fechar os 15 anos de condição de segurado especial para pedir a aposentadoria. Ela precisa ter 15 anos de comprovação da atividade rural, não é de contribuição. A contribuição para o sindicato não aposenta as pessoas. A contribuição para o sindicato não é contribuição para o INSS previdenciária. Ela precisa ter comprovação da atividade rural por 15 anos. A contribuição para o sindicato ajuda, porque o servidor ou o juiz, se for um caso judicial, vai ver que ela é sindicalizada há 15 anos atrás. Mas não é obrigatoriamente que vai dar direito a uma aposentadoria pelo fato de ter contribuído por 15 anos
para o sindicato, porque essa contribuição não é para o INSS. Ela precisa ainda esperar mais 4 anos, mas ter provas da atividade rural, além da contribuição para o sindicato, de que exerce atividade rural, exclusivamente rural, por 15 anos. Maria está no interior do Ceará, tenho 54 anos de idade, sou aposentada por invalidez. Quando eu fizer 55 anos de idade, eu posso me aposentar por idade? Não, ela só é aposentada por invalidez porque não exerce atividade. Então ela deixou de exercer atividade porque ela não pode mais exercer atividade. Então não pode se aposentar por idade porque não vai ter os 15 anos da atividade rural. Antônio Vital, em Cariús. Daqui a pouco eu faço uma pergunta para o professor Paulo Bacelar, porque ele tem a missão de responder agora ao Antônio Vital. Eu dei entrada no auxílio-doença no INSS, sou funcionário público, tenho 23 anos de contribuição. Eu marquei uma primeira perícia de 30 dias, mas não fiz ainda e o médico me deu mais 60 dias. Tenho que marcar mais outra perícia para mostrar esse atestado de 60 dias? Aí ele diz que fez uma cirurgia renal. Qual é a orientação ou esclarecimento aqui para o Antônio Vital? Olha, ele precisa dar entrada no benefício e... No dia que marcar a perícia médica, ele tem que ter um atestado mais recente. E aí ele mostrar esses atestados para um médico dar o tempo necessário para ele se recuperar. E aí depois ele terá que marcar o pedido de prorrogação até 15 dias antes da data da cessação do primeiro benefício. Elisângela, em Canindé, meu marido vai voltar a trabalhar, a gente tem um filho autista, ele recebe BPC. Tem problema se ele voltar a trabalhar, professor Paulo Bacelar, o benefício pode ser cortado? Luciano, numa família de 3 pessoas, se tiver uma alteração na renda familiar, porque o BPC foi concedido, possivelmente sem a renda do pai e da mãe. E se a renda viesse alterada, ou seja, se o pai começar a receber uma renda, esse benefício pode ser cortado sim, mas para isso o INSS precisa fazer uma revisão nesse benefício. Não necessariamente vai ser cortado imediatamente. Mas se o INSS fizer uma revisão nesse benefício e verificar o aumento da renda familiar, aí esse benefício pode ser cortado. Francisca em Acopiara, se eu pagar o INSS neste mês, quando vou ter direito a algum benefício, como auxílio-doença ou salário maternidade? Não, se ela pagar o INSS um mês apenas, ela vai ter um mês de carência. Como contribuinte individual, como facultativo, não tem direito a nenhum benefício ainda, a não ser que fosse um auxílio-doença por acidente. Então, ela tivesse um acidente e ficasse incapacitada provisoriamente ou até permanentemente. Ela teria direito ao benefício porque o acidente isenta da carência. Para o auxílio-doença, precisa de 12 contribuições antes de ter uma incapacidade, que é os 12 meses de carência. E para o salário maternidade, precisa ter 10 meses de contribuição, que é contado como carência, que é o tempo mínimo para ela ter direito a um benefício. Então, no salário maternidade, a pessoa tem que contribuir pelo menos 10 meses antes do parto. Professor Paulo Bacelar, dúvida do Santos em Calcaia. Tenho 49 anos de idade, sou microempreendedor individual. Há 3 anos adquiri uma hérnia de disco que atingiu o nervo ciático da perna esquerda e perdi parte do movimento da perna. Fiz uma ressonância e o médico disse que a coluna está toda comprometida. Não consigo andar. Com o laudo médico, posso dar entrada no auxílio-doença? Pode, Luciano. É isso, exatamente esse o caminho. Vai dar entrada no auxílio-doença? Primeiro, tenha em mãos um laudo médico, um atestado que informe o seu problema e que diga o tempo que você vai ficar incapacitado para as suas atividades por causa daquela incapacidade. Ou, se for uma incapacidade permanente, que venha dizendo isso no laudo ou no atestado médico que você está incapacitado permanentemente para o trabalho. Professor Paulo Bacelar, Rosângela em Maracanaú. Minha sogra recebia a pensão alimentícia do esposo, era descontado diretamente pelo INSS, mas ele faleceu e ela é divorciada. Ela ainda tem direito, ele faleceu e foi bloqueado o benefício por ela ser divorciada. Quando ele era vivo, ela tem direito a algum benefício, professor Paulo Bacelar? Olha, se ele recebia benefício, se ela recebia a pensão alimentícia, ela sim vai ter direito à pensão. A pensão alimentícia é uma prova da dependência econômica daquela mulher que era casada, a ex-esposa, ou divorciada, ou separada de fato. E a pensão alimentícia dá direito à pensão por morte, porque isso é uma prova da dependência econômica. Professor Paulo Bacelar, e nesse caso, o que faz a sogra da Rosângela para requerer esse benefício, essa pensão por morte?
ela deve entrar com pedido de pensão por morte e apresentando a sentença e o benefício que ela recebia da pensão alimentícia. Se você tem dúvida, mande o seu recado aqui para o 085 99273 4353. Ana Bento, em Canindé, sou agente comunitário de saúde, tenho 20 anos de contribuição e 62 anos de idade. Já posso pedir minha aposentadoria? E se puder pedir a aposentadoria, é com o salário que é de R$ 2.400 ou não? No caso, ela já fala sobre o piso salarial, né, professor Paulo Bacelar? Mas no caso aí, se ela for vinculada ao regime geral de previdência, Canindé tem regime próprio. Mas a aposentadoria da aposentadoria especial para a mulher é 25 anos com 60 de idade. Ela já tem 62 anos de idade, ela precisaria ter 25 anos de contribuição, porque o agente de saúde ele é considerado como tempo especial. Então ela se aposentar aos 25 anos e não aos 20. Então, dona Ana Bento, esperar aí mais 5 anos, não é isso, professor Paulo Bacelar? Exatamente. Dúvida, Elisiane em Umirim. Meu pai tem um processo da justiça. Pois não, pode voltar aqui. Luciano, tem mais dúvida aqui sobre a Ana Bento em Canindé? Mas não como especial, mas se ela tendo já 15 anos de contribuição e 62 anos de idade, ela já teria direito à aposentadoria normal. Não é a especial. Mas aí teria que ser 60% do tempo da média de contribuições, desde julho de 94 até hoje. E com mais 5 anos que ela tem além dos 15, ela vai ter 10% a mais. Então, ela vai se aposentar com 70% da média de contribuições. Não com o último salário, que é de 2.400, mas com 70% dessa média de contribuições desde julho de 94 até hoje. Agora, você me permitiu, com essa explicação, fazer outro questionamento que interessa a muitos agentes comunitários de saúde. No caso, professor Paulo Bacelar, o piso salarial correspondente a 2 salários mínimos para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia já está oficialmente em vigência. Nesse caso, para essas pessoas que estão aqui nesse mesmo perfil da dona Ana Bento, é mais importante, é mais saudável esperar o pagamento, o desembolso desse benefício para se aposentar ou já pedir a aposentadoria? Quando você fala, por exemplo, que a Ana Bento tem 62 anos de idade, tem mais de 15 anos de contribuição e pode se aposentar. Mas nesse caso ela iria se aposentar com a média, que vai dar 70% de tudo que ela recebeu desde 1994. Nesse caso, seria mais vantajoso para ela esperar para incorporar esse piso salarial de agentes comunitários de saúde? Porque se ela tivesse aposentado por uma aposentadoria especial, seria 100% da média, né? Então, e não 70%. A diferença seria essa. Não é uma questão muito pessoal. E isso precisaria fazer cálculo e demonstrar para ela quanto ela vai perder se ela não se aposentar agora, porque são 5 anos a mais, né? Que ela ficaria recebendo o benefício. Então, teria que ver se valeria a pena esperar mais 5 anos. Ela ia ter 67 anos de idade e só ia se aposentar com 67. E ela poderia se aposentar agora e já curtir a aposentadoria dela. Mas precisa fazer cálculo, mostrar os valores e aí a pessoa decidir. Agora, a dúvida da Elisiane em Umirim. Meu pai tem um processo na justiça, está com 4 anos, por conta que ele tem hanseníase. Ele foi para o INSS e fez a perícia médica, foi para o advogado e agora está nas mãos do juiz. Ele tem direito a esse benefício? Como eu disse, Luciano, vai depender muito da perícia médica e do laudo médico que ele apresentar no processo. Mais uma dúvida, Edileuza em Acopiara, tenho 16 anos de contribuição, minha carteira já foi assinada por algumas empresas, o meu último emprego foi como costureira, nisso que ocasionou hérnia de disco na coluna lombar e cervical, já fiz algumas perícias, as quais foram deferidas, mas a última que fiz foi indeferida. Qual o conselho que você me dá, professor Paulo Bacelar, o que devo fazer? Olha, ela tem que requerer esse benefício na justiça, né? O benefício foi indeferido, foi negado pelo INSS, ela tem que juntar o laudo, procurar um advogado especialista e entrar com o processo na justiça, que será feita uma nova perícia com análise desse laudo que ela tiver. Mais uma dúvida, Francisca em São Gonçalo do Amarante. Meu marido Antônio gostaria de saber se ele pode se casar de novo. Ele é viúvo e recebe a pensão. Se ele casar, ele perde esse benefício? Não, Luciano, ele pode casar à vontade que não vai perder.
Lindalva Pinho, no interior do Piauí. Sou professora do município, tenho 27 anos e 6 meses de contribuição e 54 anos de idade. Posso dar entrada no pedido de aposentadoria? Aí ela narra, professor Paulo Bacelar, que tem problemas de tendinite no punho direito e esquerdo. Aí ela diz, se eu der entrada por tempo de pedágio, terei muitas perdas ou terei aposentadoria integral? Não, aposentadoria integral só se ela cumprir com pedágio. Geralmente o pedágio vai ser 50% do que faltar, depende muito da reforma do município em que ela trabalha. Se for em relação à reforma geral, ela não teria direito ainda à aposentadoria, porque ela não tem 60 anos de idade, 62 anos de idade. No caso do município, ela se aposentaria com 25 anos como professora e 60 anos e 55 anos de idade, 55 com 25. Então, ela não teria 55 anos de idade ainda, teria que ver a reforma da Previdência do município dela para ver qual é o pedágio que dá direito a ela se aposentar. Com o pedágio, vai depender muito. Ela, com certeza, entrou no serviço público antes de 2003, para ter 27 anos de contribuição. Então, antes de 2003, se ela cumprir com o pedágio, ela pode se aposentar com aposentadoria integral, porque ela vai se aposentar com o último salário de contribuição dela. Mariana, em Crato, tenho 67 anos de idade. Gostaria de saber se eu tenho direito à minha aposentadoria, porque eu recebo a pensão por morte do meu marido. Eu perderia a pensão por morte se eu me aposentar? Não, Luciano, ela pode acumular tanto a pensão como a aposentadoria. O que pode acontecer é um dos dois diminuir o valor se os dois benefícios forem com valores maiores do que o salário mínimo. Então, ela ficaria com um valor maior, fixado, e o menor benefício iria diminuir um pouco em relação à aposentadoria ou à pensão por morte. Mas claro, tem direito a acumular os dois. Claro que a gente está falando que a dona Mariana, tem direito à aposentadoria desde que ela seja contribuinte do INSS. Sim, se ela tiver direito à aposentadoria, né? Se ela contribuiu, terá direito à aposentadoria, pode acumular com a pensão. Carlos Alberto, em Pereiro, sou aposentado como funcionário público. Previdência própria do município, concomitante a esse tempo de serviço, contribuí 15 anos para o INSS, tempo que não usei para minha aposentadoria. Hoje contribuo para o INSS como CNPJ. Tenho direito a requerer uma aposentadoria pelo INSS, tenho 60 anos de idade. Dê a boa notícia para o Carlos Alberto, professor Paulo Bacelar. Só daqui a 5 anos, Luciano, eu dou essa boa notícia. Ele terá direito à aposentadoria aos 65 anos de idade, porque já tem os 15 de contribuição, ele é empresário, vai continuar contribuindo e ele vai se aposentar e vai acumular as 2 aposentadorias. Mais um detalhe, né, professor Paulo Bacelar? A boa notícia não é que você vai dar daqui a 5 anos. Pelo contrário, você acaba de dar a boa notícia com 5 anos de antecedência, porque o Carlos Alberto, como contribuinte do INSS, ele já fez o dever de casa, 15 anos de contribuição e esperar os 65 anos de idade. Perfeito. Tô aprendendo, né, professor Paulo Bacelar? Como empresário, ele continua contribuindo, ele vai exercer atividade remunerada, obrigatoriamente ele tem que contribuir e se aposenta daqui a 5 anos. É um sinal de que eu não faltei às aulas, né, professor Paulo Bacelar? Não, de jeito nenhum. Mais uma dúvida agora da Fátima em Juazeiro do Norte. O bom é que a gente sai do Crato, caminhando ali pela Avenida Padre Cícero, chega em Juazeiro do Norte para abraçar todos que nos acompanham pela FM 106.5. A Fátima diz, nunca precisei do INSS e no próximo ano vou dar entrada no meu pedido de aposentadoria. Será que vai dar algum problema? Sou agricultora. Só vai dar problema se ela não tiver provas do exercício da atividade rural por 15 anos. Tem que ter 55 anos de idade a mulher, 60 anos de idade o homem e 15 anos de comprovação da atividade rural com provas contemporâneas lá atrás, quando ela tinha 15 anos atrás, e agora provas mais recentes também do exercício da atividade rural. Lembrando a todos que a contribuição para o sindicato apenas não gera direito a benefício para o INSS. Mais uma dúvida, Estênio Carlos. Ele está na região metropolitana de Fortaleza, tenho 60 anos de idade, 35 anos de contribuição para o INSS, trabalhei em caminhão e ônibus, mas hoje sou motorista da UPA, ambulância. Posso dar entrada na minha aposentadoria? Não, ele teria 95 pontos, professor Paulo Bacelar. 95 pontos ainda não aposenta. 60 anos de idade com 35 também ainda não aposenta. Ele teria que ter regra de transição. Porém, como motorista de caminhão, ele pode ser enquadrado até 95. E como motorista de UPA, talvez. Mas de ambulância, como caminhoneiro,
até 95 ele tem direito à aposentadoria especial. Então ele pode converter esse tempo especial em comum e aí somar os 35 anos para ver se chega aos 99 pontos. Daniel Braga, em Umirim, sou insalubre, ou seja, atua em atividades insalubres. Com quanto tempo de contribuição posso pedir a minha aposentadoria? Nesse caso, 25 anos para o homem e 60 anos de idade. Antônio, em Fortaleza, sou CLT. Consolidação das leis do trabalho. Tenho 59 anos de idade e de contribuição 38 anos. Estou aguardando contribuir mais 2 anos para completar 49 anos de contribuição. Com 60 anos de idade, tenho direito a me aposentar pelo teto máximo. Em julho de 2024, terei 60 anos de idade e 40 anos de contribuição. Eita, 100 pontos. Mas 2024 não é mais 100 pontos, Luzenor. Mas 40 anos de contribuição, ele já terá direito à aposentadoria por 100%. É possível sim que ele já tenha direito à integralidade com 100%, porque ele já vai ter em 2024 40, então em 2019 ele já tinha 35 anos, não. Pois é, professor Paulo Bacelar, esse número que está me chamando a atenção. 40 anos de Em contribuição. 2019 ele tinha 55 anos de idade e mais ou menos 35 anos de contribuição. Antes da reforma da Previdência Social. Mas se ele tiver 60 anos de idade e 40 de contribuição, se esses 40 pegar a regra de transição de 100%, ele tem direito à aposentadoria integral, mesmo com as regras novas, depois da reforma, e nesse caso, atingindo a transição de 100%, com 60 anos de idade, ele se aposenta com 100% da média de contribuições de 94 até a data da aposentadoria, sem contar com o fator previdenciário. Então essa seria a melhor forma, realmente ele estudou, viu? Porque ele vai ter direito a 100% do benefício e se ele for pedir a aposentadoria pela regra anterior, com direito adquirido, que ele já tinha 35 anos de contribuição em 2019, Luzenor, ele vai ter fator previdenciário. Ele vai se aposentar hoje, mas vai ter fator previdenciário. Se ele se aposentar com 40 anos de contribuição, ele não vai ter o fator previdenciário. Então vale a pena esperar. Vale a pena esperar. No texto aqui estava uma conta errada, 49 anos de contribuição. Na realidade, o Antônio tem 38 anos de contribuição e já está completando mais 40 anos, mas Antônio, o professor Paulo Bacelar, deu a resposta bem redonda como boa notícia para você. Agora, Luzenor, vai valer a pena se a contribuição dele for alta, né? Porque se for salário mínimo, tanto faz. Se ele se aposentar agora ou quando tiver os 40 anos. Mais uma dúvida, antes da dúvida da Lucileuda Cavalcante, que está em Piqué Carneiro, anote aí o nosso WhatsApp, é o 085 99273 4353. Lucileuda Cavalcante, em Piqué Carneiro. Sou enfermeira, aposentada há quase 5 anos. Aposentadoria em regime especial, 55 anos, mais 30 anos de contribuição. Completei 60 anos de idade em maio. Queria saber, professor Paulo Bacelar, se vale a pena eu pedir a revisão da aposentadoria, conforme o STF decidiu sobre a revisão da vida toda. Luzenor, nesse caso, Lucileuda, precisa calcular. Nem todas as pessoas que têm contribuições antes de 94 aumenta a sua aposentadoria na revisão. Então, precisa fazer o cálculo. Você precisa procurar um contador ou um advogado que trabalhe com cálculo, um advogado especialista em direito previdenciário que faça a revisão da vida toda e calcule essa revisão para saber se tem direito ou não. Se você aumentar a sua aposentadoria considerando as contribuições antes de 94, aí vale a pena sim entrar com pedido na justiça diretamente. Mais uma dúvida já na reta final do nosso bate-papo aqui com o professor Paulo Bacelar. Francisco, em Pacajus, tenho 55 anos de idade e tenho 34 anos de contribuição. Quanto tempo falta para eu dar a entrada no pedido de aposentadoria? Ainda falta um longo tempo, né, professor Paulo Bacelar? 34, vamos fazer a conta, 34 89 pontos, muito distante. Ele possivelmente vai pegar a regra de transição de 100%, mas aí vai ver quanto tempo ele tinha em 2019, tinha muito menos, né? Devia ter 29 anos em 2019, faltando 6 anos, ele vai ter que se aposentar com 41 anos de contribuição. 34 para 41 dá 6, dá 7. 55 com 7 dá 62, não é isso?
Exatamente. Então ele vai se aposentar com 62 anos, com 41 anos de contribuição. Então, Francisco, se prepara aí para esperar esse tempo aí, mas o dever de casa está feito. Mais uma dúvida agora vem do José Roberto em Uruburetama. Ele tem 46 anos de idade, 21 anos de carteira assinada e diz que atua em atividades insalubres e quer saber com quanto tempo pode pedir a aposentadoria. Ainda está longe também, né, professor Paulo Bassala? 60 anos de idade, 25 de contribuição para ele se aposentar com a aposentadoria especial, se ele comprovar essa atividade especial através do PPP. Antônio Silva em Fortaleza. Veja a situação do Adriano Silva, corrigindo aqui, Adriano Silva em Fortaleza. Meu pai é beneficiário do BPC desde os 65 anos de idade. Ocorre que na época, professor Paulo Bacelar, ele já tinha as condições mínimas para a aposentadoria, pois tinha 21 anos de contribuição. Só agora, quando ele já está com 79 anos de idade, é que percebemos o erro e demos entrada no pedido de aposentadoria que foi concedido no mês passado. Pergunta: ele tem direito à diferença acumulada de 13º salário que deixou de receber durante esses 14 anos? Luciano, ele pode entrar com ação na justiça, dizendo que o INSS não concedeu o melhor benefício para ele na data do pedido, já que ele pediu um benefício errado. Ele pediu um benefício de um BPC e tinha direito a uma aposentadoria. O servidor do INSS que era obrigado a reconhecer o melhor benefício para ele e ele ter direito. E aí você tem que entrar com ação na justiça para receber essa aposentadoria anterior, mas recebe apenas os últimos 5 anos de atrasado. E agora, para encerrar a nossa conversa com o professor Paulo Bacelar, o Alexandro em Pacajus, tenho 54 anos de idade, sou agricultor, tenho 24 anos de provas como agricultor, nunca trabalhei de carteira assinada. Se eu assinar a carteira agora em uma empresa do agronegócio para trabalhar no campo, isso vai somar com o tempo de contribuição de provas, professor Paulo Bacelar, ou vou perder meus anos de prova como agricultor? Não, ele vai contribuir a partir de agora. Agora, olha só. Se ele assinar a carteira dele como agricultor, né, no agronegócio, ele pode estar exercendo atividade rural. Então, ele vai somar o tempo dele rural como empregado e o tempo dele como segurado especial, e ele se aposenta nas regras da agricultura com 55 anos de idade mulher, 60 anos de idade homem. Final da nossa conversa aqui com o professor Paulo Bacelar. Você, ouvinte internauta, você pode continuar nos mandando mensagens aqui para o WhatsApp 085-99273-4353. Professor Paulo Bacelar, muito obrigado pela conversa proveitosa e importante para os nossos ouvintes internautas. Com certeza, Luciano, muita satisfação de estar aqui mais uma vez para responder a todas essas perguntas e fica aí para o próximo sábado para a gente continuar respondendo a quem não respondemos no dia de hoje. E você que encaminha a pergunta terá a resposta no próximo sábado aqui comigo, com o professor Paulo Bacelar. A você, ouvinte internauta, o nosso grande abraço.